Aposto que você já se perguntou como as ruas alagam e as formigas continuam vivas. As ruas inundam, as enchentes atingem as cidades e, de repente, elas ressurgem debaixo da terra. Mas como isso é possível? Imagine acordar em um dia e perceber que sua cidade inteira está sendo inundada. A água sobe rapidamente, ruas desaparecem, casas gigantescas são levadas pela correnteza e você precisa encontrar uma maneira de sobreviver. Para nós humanos, uma enchente pode ser devastadora, mas para algumas das criaturas mais organizadas e pequenas do planeta Terra, isso é um desafio que requer muita inteligência. As formigas enfrentam inundações, chuvas torrenciais e até o frio extremo, e mesmo assim, elas conseguem sobreviver, desafiando tudo o que os humanos levaram décadas para aprender. Como isso é real? Será que elas possuem estratégias secretas que a ciência só agora começa a entender? Hoje, você vai descobrir técnicas tão eficazes que poderiam ser aplicadas em grandes desastres naturais. Capricha no like e bora pro vídeo. Se você já passou a infância observando formigas, deve lembrar da sensação de poder esmagador que tínhamos ao derramar um copo d'água sobre um formigueiro. A terra afundava, os túneis desmoronavam e as formigas emergiam desesperadas na superfície. Mas naquela época, o que ninguém nos contou é que o verdadeiro combate não acontece fora do formigueiro, mas sim dentro dele. O que parecia uma tragédia instantânea para nós era, na verdade, um cenário previsto e enfrentado com astúcia por elas. A chuva para as formigas não é uma surpresa, não é um acidente, é um evento esperado e calculado com muita antecedência. Mas como um inseto tão pequeno consegue se preparar para um desastre desse nível? Você vai se surpreender. As formigas sentem a tempestade chegando muito antes de ela começar. A umidade do ar sobe, a pressão atmosférica muda e o solo entrega pequenos sinais invisíveis para nós, mas extremamente perceptíveis para elas. E assim, antes mesmo de o primeiro trovão soar, começa um trabalho gigantesco. A primeira linha de defesa não acontece no interior do formigueiro, mas ao redor dele. O solo próximo à entrada principal é reforçado. As passagens são reorganizadas e pequenas barreiras começam a surgir. Mas essas barreiras não são aleatórias. Elas seguem um padrão extremamente eficiente, quase como se fossem construídas por um visionário do Egito antigo. Pequenos pedaços de folhas, grãos de areia e secreções pegajosas se transformam em um escudo improvisado que reduz drasticamente a infiltração da água. Se você já viu a construção de diques ao longo de rios para conter enchentes, sabe do que estou falando. Diferença é que elas fazem isso em questão de horas, sem estudos avançados, apenas instinto e uma ajuda conjunta. Mas isso é só a primeira camada de defesa. Se a chuva vier forte o suficiente, a batalha real acontece lá dentro. Se a água escapa das barreiras externas e começa a se infiltrar, as formigas não entram em pânico. Elas reagem muito rápido, e a resposta vem através de algo que muitas civilizações humanas só começaram a entender muitos séculos depois: o controle da drenagem em um ritmo perfeito. Operárias começam a abrir microcanais no solo, criando caminhos para redirecionar o excesso de água. Esse sistema funciona como sistemas de escoamento de cidades modernas que impedem que ruas fiquem alagadas. Mas essas formigas fazem isso sem planejamento por escrito, sem cálculos, apenas instinto. Agora, imagine isso acontecendo em plena tempestade. Relâmpagos iluminam o céu, a água se infiltra pelo chão e dentro do formigueiro está uma operação de emergência em andamento, onde cada formiga sabe exatamente qual função irá operar. Mas, e se tudo isso falhar? O que acontece se a água continuar subindo? Bom, as formigas ainda têm outros truques, e esse você nunca imaginaria. Se você já viu um formigueiro, provavelmente achou que ele não passava de um pequeno monte de terra, algo frágil e sem grande importância. Mas a verdade é que o que está escondido sob a superfície
é uma das estruturas mais bem planejadas da natureza. E mais impressionante ainda, aquilo que você observa e parece simples, é um grande castelo construído para resistir a ameaças de todos os tipos, inclusive desastres naturais. O incrível é que essa mesma lógica já foi utilizada pelos humanos. Civilizações antigas, como os maias e os egípcios, construíam cidades e templos aproveitando a própria geografia e utilizando materiais que resistem a tempestades, erosões e até invasões. Mas enquanto os humanos demoraram milhares de anos para entender esses princípios, as formigas fazem isso há muito mais tempo e sem precisar de cálculos matemáticos. Como essa pequena sobrevivente consegue criar um abrigo tão bom? A resposta está nos mínimos detalhes da sua engenharia de vida. A geometria secreta das formigas. O formato de um formigueiro não é um acaso da natureza. Ele segue uma lógica matemática impressionante, onde cada túnel e cada câmara é pensado de uma forma mágica. Diferentes espécies constroem estruturas de maneira personalizada, dependendo do tipo de solo, da umidade e das condições climáticas da região. Por exemplo, as formigas que vivem em áreas de enchentes criam túneis estreitos e inclinados, impedindo que a água avance com velocidade. Já espécies que habitam desertos constroem câmaras mais profundas para evitar o calor extremo da superfície. A inteligência dessa construção é tamanha que lembra algumas das técnicas de defesa utilizadas pelos castelos medievais, onde corredores estreitos e escadarias em espiral dificultavam a invasão de soldados inimigos. E assim como um castelo, o formigueiro possui zonas de proteção que garantem que, mesmo diante de um desastre, a colônia não seja destruída completamente. Câmaras ocultas e a ilusão de segurança. Para quem vê de fora, parece que o formigueiro tem apenas uma entrada ou duas, mas essa é uma armadilha visual. Muitas espécies de formigas constroem múltiplas saídas escondidas. Podem ser seladas ou reabertas conforme a necessidade. Quando a chuva ameaça inundar o ninho, as operárias correm para fechar os acessos mais vulneráveis, vedando com terra, folhas e secreções corporais que criam uma camada protetora impermeável. Mas a supermágica acontece mais abaixo, nas profundezas do formigueiro. As câmaras mais importantes, onde estão os ovos, as larvas e a rainha, ficam em locais estrategicamente protegidos contra inundações. Algumas espécies chegam a compactar o solo ao redor dessas áreas, tornando-o mais denso e resistente à passagem de água, algo parecido com o que os romanos faziam ao reforçar as fundações de seus edifícios para evitar rachaduras e infiltrações. E aí, curtiu essa viagem obscura que a gente fez juntos até aqui? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos cada vez mais sinistros e intrigantes para você. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal Obscuramente e ativa o sininho, porque tem muita coisa estranha, misteriosa e inexplicável vindo por aí. Aliás, não para por aqui. Tem mais um vídeo te esperando agora mesmo, aqui na tela, com uma história ainda mais bizarra e surpreendente. Clica lá e continua mergulhando nesse universo obscuro com a gente. E se você conhece alguém que ama mistérios tanto quanto você, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Manda no WhatsApp, no grupo da família, ou até para aquele amigo que não acredita em nada. Quem sabe ele muda de ideia depois disso. A gente se vê no próximo mergulho nas profundezas do desconhecido.